Tenho o prazer de dar a palavra ao professor Pedro Vanaf, da Faculdade de Medicina do Porto, do Hospital de São João, que é um perito em dislipidemia e já o ouço falar de dislipidemia há muitos anos e tenho habituado a admirar sempre a postura que ele tem tido sobre este assunto de grande isenção. Pedro, muito bem, prazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, especialmente também ao Ricardo. O título desta minha abordagem é o que vamos fazer com o doente intolerante à estatina e quando tratar a dislipidemia no idoso. Isto é uma coisa que é um tema difícil e é um tema que me faz lembrar uma coisa. Não se legisla. É preciso bom senso. Faz lembrar uma coisa que se tem falado muito. Muito bem. Então, vamos também ao caso clínico. Pediram-nos para ser baseado em casos clínicos. Esta senhora de 64 anos vai à vossa consulta de seguimento e refere dores musculares que atribui à estatina. Mas as dores aborrecem-na mesmo e ela insiste que aquele medicamento não lhe está a fazer bem. Tem dislipidemia, hipertensão arterial, está medicada com amlodipina 10 mg, irbesartan e simvastatina 20 mg. Pressão arterial está mais ou menos, 136/82, LDL 115 e tem TSH e CPK normais. Muito bem, vou pedir para porem a primeira questão. Isto é bom senso, portanto não há perguntas. A primeira pergunta, se faz favor. Não há respostas certas. Eu não fazia nada disto. E então, o que é que faríamos? Suspendia a terapêutica hipolipidemiante nesta senhora, mudaria para simvastatina 20 mg em dias alternados após uma semana de suspensão, mudaria para a atorvastatina 20 mg dia após uma semana de suspensão, mudaria para ezetimibe ou mudaria para um inibidor de PCSK9. Podemos começar. Como veem aqui eu acho que não há respostas certas. É a nossa experiência. Se calhar ali, em vez de uma semana, eu poria 2 semanas. Mas pronto. Vamos ver. Muito bem. Mudaria para simvastatina 20 mg em dias alternados após uma semana de suspensão, 15%. 40% atorvastatina 20 após uma semana de suspensão, muito bem. E outro mudaria para ezetimibe. Portanto, há aqui algum equilíbrio. Vamos ver qual é, o que é que eu vos vou dizer sobre isto. Só uma... Diga. Vamos estimular aqui o diálogo. Duas estratégias diferentes, não é? Um reduz a carga de estatinas e o outro... Exatamente. Só aqui um problema, uma armadilha. Este coisa deixou de dar. Que é o pormenor da interação simvastatina-amlodipina, que a doente estava a fazer e que se deve evitar. Eu volto a dizer, já quem... a amlodipina aumenta muito as concentrações de simvastatina. Muito bem. Então vamos falar de intolerância às estatinas. É uma coisa pouco reportada, falta de definição e avaliação standardizadas. As novas recomendações aumentam muitíssimo a nossa prescrição de estatinas e, portanto, vamos ter muito mais efeitos adversos. Alguns doentes apresentam efeitos laterais mesmo em doses baixas e em monoterapia. E uma coisa muito importante, que já foi falado aqui pelo Ricardo, é que doentes com intolerância às estatinas têm menor probabilidade de atingir valores-alvo de colesterol LDL e têm maior risco de eventos cardiovasculares. A prevalência é desconhecida, vai de 7% a 29%. A mialgia é o mais comum. Já vamos ver o que é isto: mialgia, miosite, rabdomiólise. 1 em 5% em ensaios clínicos controlados, 11 a 29% em cortes observacionais. E outras notificações é a miopatia, como disse, a miosite, mionecrose e rabdomiólise. Rabdomiólise o que é? É dores musculares, aumento marcado mais de 10 vezes do CPK, com mioglobinuria e insuficiência renal aguda. Certo? Portanto, não me venham dizer que um doente que tem aumento da CPK e que tem
mialgias e que tem um aumento em 3 vezes o limite superior do normal, está em rabdomiólise. Não está. Tem que ter insuficiência renal aguda, são estas as definições. Mas é um problema. São os sintomas musculares associados às estatinas, não há consenso e é isso também que eu gostava de esclarecer. A miosite é rara, quando há inflamação do músculo, com aumento de CPK maior que 10 vezes o limite superior do normal, é muito raro. E os estudos observacionais atribuíram outros efeitos adversos às estatinas, incluindo queixas articulares. Muitas vezes nós dizemos, quando os doentes se queixam de artralgias, que não pode ser das estatinas, mas também pode ser, é uma queixa que os doentes atribuem e também é um motivo de descontinuação. Dados do mundo real mostram que 7,29% de doentes têm sintomas musculares associados às estatinas, geralmente com CPKs normais e ligeiramente elevadas, e esses sintomas contribuem para a taxa de descontinuação até 75%. E a descontinuação, a não aderência, pode ter um impacto marcado no benefício cardiovascular. Vejam aqui em baixo, a estatina interrompida e a sobrevida, e vejam a gravidade que há em interromper uma estatina. Isto tem a ver não só com a intolerância às estatinas, mas tem a ver também com aqueles livros que andaram aí a aconselhar a descontinuação das estatinas e a tomar água do mar, não sei o quê, etc. E também a incidência de infarto e morte cardiovascular que aumenta nos doentes que descontinuam as estatinas precocemente. Muito bem. Foi feito um estudo, penso que no âmbito da medicina geral e familiar, e quais foram as opções dos médicos quando apareceram sintomas musculares associados às estatinas? Descontinuar a estatina, 59%. Claro que isto não é exclusivo. Retomar a estatina após a suspensão, modificação do regime de estatina. No final foi o que vocês também escolheram. Mudar a estatina, não é? De Simva para a Torva, muito bem, ou pôr em dias alternados. É perfeitamente aceitável pôr em dias alternados ou mesmo só 2 vezes por semana. Então, aqui algumas definições propostas de sintomas musculares associados às estatinas. Temos aqui a dor e a CPK. Se a dor presente e CPK normal é mialgia, se a dor presente e aumento da CPK, temos uma elevação da CPK, mas geralmente devido a exercício. Se há dor muscular, fraqueza e câimbras está presente e um aumento marcado de CPK, miosite e miopatia. Se o aumento marcado da CPK, rabdomiólise, quando não há insuficiência renal. E temos muitas vezes, isso também já me aconteceu, doentes que estão a fazer estatina, não têm dor, fazem análise por alguma razão e têm CPKs aumentadas. E isso é de significado indeterminado e não é razão para suspender as estatinas. Claro que pode ter, se quisermos estudar, mas o doente não tendo dor, podemos estudar doenças musculares, etc. Muito bem, isto foi uma tentativa de unificação da definição de intolerância às estatinas. Eu não vou ler isto, depois podem pedir os slides e estão disponíveis, não é? Pelo Congresso, estão disponíveis os slides, ver o que é isto da intolerância às estatinas para haver uma uniformização. Apresentação clínica, mialgia, dor ou moedeira muscular, tipo gripe, aquela dói-me os músculos, tipo gripe, rigidez, sensibilidade, queimbras, atenção, queimbras pode ser uma queixa, geralmente simétrica, mas pode ser localizada, pode ser acompanhada de fraqueza muscular e predominantemente sem elevação de CPK. Onde, geralmente simétrica e proximal, muitas vezes, e a maior parte das vezes, afeta grandes grupos musculares, tipicamente dentro de 4 a 6 semanas. Eu aqui há uns tempos pensava que a dor muscular aparecia muito mais precocemente. Não, 4 a 6 semanas, mas pode até ser muito mais tarde. Mas com o reinício, com a mesma estatina, a mialgia aparece mais precocemente. E mais frequente, como obviamente nas pessoas com atividade física. Em relação à elevação de CPK, depende da estatina, da dose. Há bocado quando falavam da Torva 80 e Rosela 40, são doses de grande risco de aumento de CPK, grande risco dentro das raridades. Atenção que estamos a falar de aumentos marcados de CPK, que são coisas muito raras. E a redução de CPK elevada após a interrupção da droga com interação, portanto, há muitas drogas que interagem, eu já falei da Simva com a amlodipina, sugere um sintoma muscular associado à estatina. E a monitorização da CPK não está recomendada. Temos que avaliar os fatores de risco dos sintomas musculares,
deficiência de vitamina D, hipotiroidismo, excluir causas secundárias, incluindo outras drogas que possam causar sintomas musculares, rever a indicação do uso de estatinas, podemos sempre rever, não é? Claro que naqueles doentes que foram falados hoje, de síndromes coronários agudos, cheios de trombos e não sei o quê, não vamos rever a indicação das estatinas. E descontinuar e recomeçar para encontrar regime efetivo. Temos aqui os fatores de risco para sintomas musculares associados às estatinas. Também vejam depois nos slides disponíveis, idade superior a 80 anos, as mulheres, hipotiroidismo, deficiência de vitamina D, defeitos congénitos neuromusculares, por exemplo, deficiência de várias enzimas, mastenia grave, doença de Mcardle, etc., atividade física excessiva e fatores genéticos como polimorfismos dos citocromes P450, dos receptores de vitamina D, de transportadores e também de anticorpos antirreceptores de hidroximetilbutaril coenzima A. Quais são os fatores que influenciam a farmacocinética das estatinas? Comorbilidades de fatores de risco pré-existentes, terapêutica de estatinas em altas doses e interações medicamentosas. Eu não vou pôr aqui todas as interações, mas grande nota, não usem estatinas com gemfibrozil, proibidíssimo, certo? Os macrólidos, os antibióticos, os antifúngicos, os inibidores da protease, muito arriscado, a ciclosporina, muito arriscado, e outros inibidores de CYP450 e transportadores para a membrana celular. A monitorização, tem aqui a monitorização, eventualmente uma CPK inicial, TSH para ver o hipotiroidismo, o transaminas durante a terapia com estatina, mas não é preciso monitorizar a CPK de rotina. O tratamento, quando nós mudamos de estratégia, a maior parte dos doentes, esses 70 a 90%, conseguem aguentar outra estatina, portanto é sempre bom nós insistirmos e mudarmos a estratégia e há aqui mudanças. Portanto, temos aqui um flowchart, considerar o benefício-risco da continuação. Se houver rabdomiólise, o melhor, e isto é a minha opinião pessoal, é a suspensão definitiva da estatina. Se não houver, se a doente não tiver feito uma estatina, uma Torva 80 e não tiver feito uma maratona, é normal que tenha. Eu já tive uma doente com rabdomiólise, com insuficiência renal, só porque fez uma maratona. E, portanto, se não houver assim fatores irreversíveis, temos de ter muito cuidado. Depois, noutros casos que não há rabdomiólise, um washout de 2 a 4 semanas. Se sintomas melhoram, retomar a estatina. Podemos escolher uma segunda estatina na dose usual ou inicial. Sem sintomas, continuar a estatina, tal. Depois, se não atingirem os LDL, passar então para o ezetimibe. Se mesmo assim não atingirmos os alvos, mais um sequestrador dos ácidos biliares, mais o fibrato. Volto a dizer, não gemfibrozil, e volto a dizer porque existe comercialmente em Portugal o gemfibrozil, ou a associação, e finalmente considerar os inibidores da PCSK9. Muito bem. Quais são aquelas estatinas que nós vamos escolher? Eu estou a apontar para o ecrã, ridículo. As estatinas, a atorvastatina, a rosuvastatina e a pitavastatina são aqueles que usamos mais quando queremos mudar em doentes com sintomas musculares associados às estatinas. E opções terapêuticas alternativas para intolerantes às estatinas, temos ezetimibe isolado em combinação, fibratos, inibidores PCSK9, terapêutica de alteração de estilo de vida e as resinas sequestradoras de ácidos biliares. Eu ponho aqui, às vezes nós temos colestiramina, outras vezes não temos. Eu ponho aqui porque depende muito da altura se nós temos ou não temos sequestradores de ácidos biliares. O ezetimibe tem efeito, reduz em 15 a 20%, os sequestradores em 15 a 25%, mas são mal tolerados. O colesvalan é mais bem tolerado. A associação e o fenofibrato consegue reduzir, mas não há evidência em benefício cardiovascular. Os nutracêuticos e terapêuticos complementares, tudo bem. Uma nota, a suplementação com coenzima Q10 e com vitamina D não está recomendada para tratamento ou prevenção de sintomas musculares associados às estatinas e ainda não há ensaios clínicos aleatorizados para se poder recomendar o arroz vermelho. Portanto, depois também podemos falar que o que é o arroz vermelho, no final é qualquer coisa que tem ali um bocadinho de estatina. Os inibidores de PCSK9 também já foram aqui falados. Uma coisa interessante é que baixam muito o colesterol LDL e não há sintomas musculares, e, portanto, os sintomas musculares não estão relacionados com
a redução de LDL é mesmo devido às estatinas quando isso acontece e mostraram os benefícios cardiovasculares. E os guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Sociedade de Aterosclerose dizem que nos grupos com intolerância às estatinas pode ser considerado para atingir os alvos inibidores da PCSK9. Em resumo, está recomendado revisão da necessidade de manutenção de terapia com estatinas, abordagem estruturada para identificar indivíduos com sintomas musculares clinicamente relevantes, uso de dose máxima tolerada, mais tratamento não estatínico para atingir os alvos de LDL, não recomendado, monitorização de rotina CPK, testes genéticos. Há noutros países, em Portugal penso que não há testes genéticos para ver quais são os intolerantes às estatinas, são muito caros e que não vale a pena, e suplementos para tratar ou prevenir sintomas musculares. A elevada prevalência diminui os benefícios cardiovasculares das estatinas quando há suspensão. O diagnóstico é baseado na natureza dos sintomas e na relação temporal. Se há sintomas musculares associados a estatinas com 3 ou mais estatinas, deve-se referenciar para uma consulta de referência. E a terapêutica otimizada, a dose máxima tolerada de estatina, mesmo que não diária, e agentes não estatinas para atingir os alvos de colesterol e LDL. Ainda tenho uns segundos para apresentar o idoso. Muito bem, muito rápido. Este senhor, 79 anos, bancário aposentado, segmento, joga golfe 2 vezes por semana, tem uma dislipidemia, antecedentes familiares de doença coronária, a torvastatina 20 mg desde há 20 anos. Certo? E agora a pergunta, peço para porem, neste doente, suspendi a estatina, pois não há evidência robusta de que tenha benefício. Suspendi a estatina, pois se sabe que causa mais prejuízo que benefício nesta idade. Manteria a estatina, pois a expectativa de vida do doente é superior a 5 anos. D. Mudava para pitavastatina pela evidência acumulada nos idosos. E. Mudava para isectomia por ser mais seguro. Vamos votar. E depois digo já que não tenho muita conversa a seguir. Isto aqui é que é o tal consenso. Não há aqui coisas. Eu gostava que votassem uma, sinceramente. Pois é, aquelas não são verdadeiramente. Yes. Pois. Claro, este senhor tem aquela idade toda, mas a expectativa de vida, tem doença coronária, tem antecedentes familiares, tomou a estatina que lhe deu esse benefício todo. Quem é que lhe ia tirar a estatina só porque atingiu uma idade? Muito bem, vou terminar. Quando tratar a dislipidemia no idoso, o risco de infarto e AVC poderá ser muito reduzido com a terapêutica com estatinas no idoso. Quanto maior o risco, maior a tendência para recomendar as estatinas. O benefício é pequeno nos indivíduos em que a expectativa de vida é inferior a 5 anos, certo? A maioria dos peritos não inicia estatinas, iniciar estatinas em indivíduos com mais de 85 anos. Uma meta-análise de 28 ensaios aleatorizados em idosos mostrou reduções marcadas no risco de eventos vasculares major, independentemente da idade, mas com menor evidência em prevenção primária a partir dos 75 anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Van Aff, pela excelente apresentação.